Programa Espírita Quarta Dimensão. Espíritos existem. E a reencarnação? Para alguns cientistas, sim. São pesquisadores sérios do mundo todo. E eles já conseguiram resultados surpreendentes. E você sabe como é estar morto? Bastante gente sabe. As milhares de pessoas que passaram por uma parada cardíaca e foram ressuscitadas, logo depois dão seus depoimentos surpreendentes. O intrigante é que boa parte volta com alguma história para contar. Enquanto o coração estava parado, elas se enxergavam fora do corpo, observando tranquilamente a sala de cirurgia, enquanto os médicos tentavam trazê-las de volta à vida. Para alguns cientistas, isso é uma evidência séria de que a mente consciente é uma entidade que não depende do corpo, do cérebro para existir. Em português, claro, que aquilo que as religiões chamam de espírito é mais do que uma questão de fé, mas uma realidade científica. Saber o que somos de fato, nossas origens e nosso futuro é a chave para entendermos a felicidade a que somos destinados. Deus existe, querido telespectador, e somos seus filhos, somos de origem divina. Somos aquele projeto feito para a felicidade. Nada de perturbações. O conhecimento traz a tranquilidade para a vida de paz. O Quarta Dimensão já começou. Pedro de Camargo Vinícius nasceu em 1878 em São Paulo e desencarnou em 1966. Não se pode fazer o esboço histórico do espiritismo no estado de São Paulo, na primeira metade do presente século, sem levar em consideração a personalidade inconfundível de Pedro de Camargo, mais conhecido pelo pseudônimo de Vinícius. Em 1905, Pedro de Camargo interessou-se pelo espiritismo, uma vez que nele encontrou a solução para tudo aquilo que constituía incógnitas em seu espírito. Durante muitos anos, foi delegado da Federação Espírita Brasileira, em São Paulo, representando-a em todas as solenidades onde a sua presença se fazia necessária. Quando a Federação Espírita do Estado de São Paulo, em março de 1944, lançou o seu órgão, o Semeador, Vinícius foi designado seu diretor-gerente, cargo que desempenhou durante mais de uma década, emprestando àquele jornal a sua costumada cooperação. Conheça o Espiritismo. Conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradabilíssima do nosso querido amigo Antônio Monteiro, mas já descoberta também a segunda identidade dele, o palhaço Chantilly. Só que hoje eu vou conversar com Antônio Monteiro. Por quê? Ele faz toda a produção, o roteiro do Clube da Alegria Espírita, o quadro aqui do Quarta Dimensão. E tem o Ciências Kids. E ele fez um trabalho de pesquisa, ele e a Patrícia. Quantos anos a Patrícia tem, Antônio? Tem 11. 11 anos, mas de uma inteligência. Aliás, boa noite, meu querido amigo. Oh, boa noite. Mais uma vez, né? Mais uma vez.
Descontração aqui é sempre essa, afinal de contas, somos espíritos em processo de evolução, nada de estar com a cara sisuda, porque a vida é bela, né? A vida é bela. Mas Bela é a vida. Bela é a vida. Isso. E nós devemos entender, porque cada um de nós é um projeto de felicidade, um projeto de Deus. E assim como a vida é bela, nós também devemos ter cuidado para aproveitar e não cometer muitas tolices. Sorrir alegremente, conviver com as pessoas, mas sempre entendendo Deus, sua natureza e nós dentro desse contexto. Pois bem, então o Antônio ele fez uma ampla pesquisa sobre a mediunidade, sobre a questão das obsessões, e nós estamos levando, durante esses domingos, essa questão da influência dos espíritos em nossa vida. E os nossos amigos anteriormente foram bastante claros aqui que tudo depende de nós. Mas é a questão da mediunidade, porque a mediunidade independe o quê? Do corpo. Aliás, independe da alma, porque é uma faculdade enraigada no corpo. Então eu convidei o Antônio Monteiro para nós conversarmos um pouco daquilo que ele pesquisou, as experiências nobres que ele teve até com a Patrícia, porque eles estudaram, uma criança de 11 anos, mas que detém uma bagagem espiritual. Mas para não fugir, lógico, o protocolo do nosso quadro, vamos a uma questão do Livro dos Espíritos. Questão 971. É sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Quer dizer, nós convivemos. E eis a resposta dos imortais. Sempre boa, está claro, da parte dos bons espíritos. Os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento o que lhes pareçam suscetíveis de se deixarem levar e que são, muitas vezes, o que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Nós devemos nos preocupar, sim, com a nossa vida terrena. Sabe por quê? Os vínculos que nós criamos, eles seguem conosco no momento da morte, para nós espíritas, do desencarne. Mas, Antônio Monteiro, a questão da mediunidade, o que você se maravilhou nessa pesquisa? Bom, antes de mais nada, a mediunidade ela é uma forma da gente, como ela é uma disposição orgânica, né, já nasce é justamente para a gente não perder essa referência espiritual, porque nós somos espíritos imortais, estamos sempre em contato com o plano espiritual. Então a mediunidade já vem desde épocas mais remotas, lá no homem primitivo, né, já vem de lá e vem se desenvolvendo. Agora, uma coisa interessante, Douglas, que durante essas pesquisas que eu tenho feito, né, o programa, é que as pessoas têm mediunidade, mas não sabem o que tem. Entendeu? Ela trabalha com mediunidade, ela vê coisas ali, vê coisas acolá, mas ela nunca sabe que é uma mediunidade, né? Olha, eu indo longe, as crianças, por exemplo, tá, no lar, né, as crianças, elas costumam ver os espíritos, né, ouvem vozes, né? Então isso às vezes incomoda os pais, né? Porque há vários relatos, né? O YouTube está cheio, é riquíssimo de fatos, né, de crianças que veem os espíritos, tá? É uma mediunidade natural. Isso foi uma coisa interessante que tu falou. As pessoas elas não gostam de atribuir que elas podem estar entrando em contato com o mundo espiritual, né? Exatamente. Eu tenho, inclusive, chego lá na Sociedade Espírita Lírio do Vale, pessoas dizendo, olha, eu não acredito muito nisso, não. Imagine, eu tendo contato com o mundo espiritual, mas sempre nós estamos batendo na tecla o quê? É algo inerente ao corpo de carne. E como você muito bem frisou, Antônio, por que Deus não eliminou essa capacidade sensitiva? Por que ele não eliminou? É porque a nossa verdadeira origem
A nossa casa real é o mundo espiritual. E a gente não pode realmente perder o endereço de casa, né? Exatamente, essa referência, né? Esse endereço. Em relação às crianças, não é uma coisa... Porque, olha, muitas crianças estão vendo espíritos. Por quê? Porque elas já vêm com o corpo bastante... uma sensibilidade muito grande, muito aguçada, né? Por exemplo, a gente vê, por exemplo, crianças com 5, 3, 4, 5 anos de idade que tocam piano, que é uma maravilha. Toca Beethoven, Mozart, né? Outras, enfim, crianças que já vêm uma predisposição para a arte maravilhosamente bem. Tá? O que quer dizer isso? Isso é mediunidade. Tá? Agora tem aquelas que veem os espíritos, né? E às vezes os pais se perturbam por não conhecer a mediunidade da infância, por não conhecer as manifestações, os sinais, eles ignoram. Tá? Causando até prejuízo no corpo, né? Porque vai ao médico e aí entope a criança de remédios sem necessidade. Sem necessidade, exatamente. E reprime a criança, diz que ela está vendo fantasias, mera imaginação, tá? Mas os pais têm que estar atentos para isso, observando. O pai tem que ser um cientista nessa hora, né? Sim, cientista, ele tem que observar, analisar, tá? Para ver até onde vai realmente o que a criança está vendo. A figura daquele do amigo imaginário está perdendo mesmo o sentido, né, Antônio? Está perdendo porque já se sabe a causa, né? Né? Quando se sabe a causa, é o amigo invisível, né? Imaginário, criança, né? E é uma realidade. A criança não está imaginando coisa, ela está vendo realmente um amigo invisível. De repente pode ser até seu anjo da guarda. Sim. Seu anjo da guarda. Agora, por que as crianças estão vendo espíritos? É muita criança vendo. Criança de 2 anos. Agora eu ouvi na viagem que eu fui para Marapani, né? Um pai me falou que a criança com 1 ano e meio ela vê. Por que ela vê? Ela olha e chora e corre para o colo da mãe. Alguma coisa ela está vendo, alguém diferente da família. Agora, Antônio, você está dizendo algo que realmente é um fato, está acontecendo. E você, querido telespectador, não adianta fugir. Não adianta fugir. Encare a situação, não o problema. Porque não é um problema, a mediunidade não é um problema. Como diz aqui a questão na resposta dos espíritos. Se você sintonizar com bons espíritos, maravilha. Agora, se for sintonizar com os maus espíritos, vai haver quedas. Então, não é um problema. São situações que devem ser investigadas. Como é que esse pai deve, de fato, Antônio, encarar a questão da mediunidade? Em que direção ele deve tomar? Olha, é a observação. Tem que observar e conversar com a criança. Tá? E procurar pesquisar. Olha, você não vai se tornar espírito para pesquisar o espiritismo, não. Você vai pesquisar o espiritismo para entender melhor o que é que está acontecendo. Né? Nós temos vários cientistas que não eram religiosos, eram até ateus até. Sim, né? William Crookes. Isso. Não tem? William Crookes, Charles Richer. William Crookes, Charles Richer, né? Tantos outros. Foram estudar o espiritismo para ver até onde vai se era real, era mentira, era fantasia, e se tornaram grandes estudiosos da doutrina espírita. Então, e outra coisa, Douglas, olha, por que a criança está vendo? Veja só, a gente sabe muito bem que a criança, ela acabou de reencarnar. Então, é como se ela tivesse um pé no mundo espiritual e outro pé no plano material. Se adaptando, né? Então o corpo está se consolidando, o espírito está se consolidando, se ajustando àquele corpo físico. Então ela traz elementos, traz lembrança do plano espiritual. Então ela vê o avô que já desencarnou, a avó, ou então um amigo de encarnações passadas, enfim, ela vislumbra tudo isso e torna-se natural, ela não se assusta. Porque é como se ela estivesse vendo uma pessoa já encarnada. Agora, um detalhezinho aí. Algumas crianças, elas não se assustam. Outras se assustam porque são almas altamente comprometidas, cuja a situação não está muito boa para esse espírito. E há relatos, e Allan Kardec estuda isso nos casos das obsessões, que existem espíritos que já reencarnam
sendo perseguido pelos seus ditos obsessores. E aí, como é que fica? Porque o meu filho vê espírito e sorri para os espíritos. O outro vem e grita ao ver os espíritos. Qual é a solução? Daí a nossa recomendação, como ele falou, procure conhecer o espiritismo. E, mas eu não sou espírita. Mas não precisa ser espírita para pesquisar o espiritismo. Nós temos aí obras maravilhosas, as próprias coletâneas das obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênesis e obras póstumas. Também as obras suplementares da lavra de Divaldo Franco e Chico Xavier. Então veja lá, a partir do momento em que você pesquisa, vai bater o quê? A curiosidade. E aí, procure pessoas sérias. Pessoas sérias, porque nem todos aqueles que dizem ser espírita não detêm certos conhecimentos. Sabe por quê? Quando você observar que alguém lhe coloca mais medo do que alegria diante da mediunidade, afaste-se dessas pessoas. Porque a mediunidade, ela não traz dor e nem sofrimento. Pelo contrário, ela traz qualidade de vida. Porque eu, enquanto espírito, vou saber trabalhar o quê, Antônio? O meu corpo, né? O corpo, exatamente. Conhecer o corpo, tá? E voltando àquele assunto do espiritismo, para conhecer o espiritismo, se você não é espírita e tem a necessidade de conhecer, de saber o que é que está acontecendo com o filho, estudar o espiritismo. Por exemplo, eu não sou geólogo. Eu não sou geólogo, mas eu posso justamente estudar a terra, estudar as pedras, para ter algumas respostas, né? Eu não sei medicina. Tu não é astrofísico e vocês levaram, estou levando com a Gabriele. Com a Gabriele, aí as nossas galáxias. Ele não é, olha, a Gabriele tem quantos anos? Tem 11. 11? Não, tem 11. 11, todas duas com 11 anos. É. A Gabriele não é astrofísica, mas o Antônio também não é astrofísico. Certo? Ele é espírita, palhaço, né? Mas o que foi que eles fizeram? Não, eu quero levar no ciência e no... você sabe, então fique sabendo? Isso. Ciência, então o que foi que eles fizeram? Pesquisaram. Então não precisa ser uma mente brilhante para conhecer as coisas, né? Isso. Pois é. Bom, voltando ao assunto da criança. Pais, não se assustem, tá? Leve com toda a naturalidade. Tá bom? Por quê? Porque depois de 7 anos, geralmente as visões, elas tendem a desaparecer, porque a criança vai ter mais contato com o mundo material, com as atividades de escola, com amigos, e as visões já vão ceder. Agora, se caso essa criança realmente ela vai ter, na sua programação reencarnatória, uma mediunidade ostensiva, geralmente vai aparecer lá pela adolescência, geralmente. A gente conhece muitos casos, aqui mesmo, lá no Lírio, no Rio do Vale, tem pessoas que começaram até com adultos, não é verdade? Sim, até adultos que começaram a manifestar-se a mediunidade. Então não se assuste, não se afobe, não leve sua criança no médico, procure conhecer a ciência, procure pessoas para lhe esclarecer, para lhe explicar toda essa situação. Então vamos lá, vamos seguir o programa, porque ele já vai já mudar de roupa. Isso. Tá na hora já, né? Tá na hora. Vamos. Calma. Não saia correndo, Aí vem ele, o palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Distribuidora e livraria Aguinaldo Rosa. Isso, venham e aproveitem a chuva de ofertas. Aqui você encontra livros infantis, adultos, juvenis e jogos educativos. Milhares de títulos. Atenção, escolas e universidades, tiramos carteira da UFS, União Paraense dos Estudantes. Entre em contato com a gente. Adquira já seu cartão Fidelidade e tenha desconto na sua compra. Fica na Travessa Lomas Valentina, 1198. WhatsApp 980
28 29 86. Olá, galerinha, nossa boa noite a todos vocês. Começando mais um Clube da Alegria Espírita na sua televisão. É isso aí. Tá faltando gente aqui. Ah, e as meninas, Gabriele, Patrícia, pra cá! Aê, legal, olha aqui, bacana, né? Aí, boa noite, Patrícia. Boa noite, Chatirinho. Boa noite, Gabriele. Boa noite. Você já conhece essas duas aqui, né? Dos blocos, né? Que maravilha, né? Mas olha, Patrícia e Gabriele, enquanto rola o programa, bora lanchar um pouquinho? Vamos lanchar um pouquinho? Vamos lá. Bate-papo Kids. Olá, gente, boa noite. Começando mais um Bate-papo Kids. E a nossa convidada de hoje é assistente social, psicopedagoga, professora de inglês, é espírita desde criança, participou ativamente do movimento espírita na evangelização infantil. Ministra palestras espíritas há 22 anos. É ela, Jacira Matias. Olá, Patrícia. Olá, boa noite. Olá, queridos telespectadores. Muita alegria que eu estou aqui no teu programa, né? No programa do Bate-Papo Kids. É uma imensa alegria ter você aqui, Jacira. Obrigada. O Bate-Papo Kids quer saber a importância da ciência para as crianças. Boa pergunta, Patrícia. Patrícia, sabemos que nós somos seres milenares. Nós somos espíritos e como espíritos nós temos também as nossas idas e vindas neste planeta Terra, através da reencarnação. E cada volta que a gente faz dentro deste planeta, para este planeta, para um núcleo familiar e social como um todo, nós passamos pelas fases novamente da infância. E a infância tem várias fases, e com essas descobertas, um mundo novo, todas as vezes que nós voltamos, tem muita coisa a descobrir, a progredir. E isso faz parte da nossa evolução enquanto espíritos. Jacira Matias, a gente percebe que tem muitas crianças curiosas. Isto é bom? Isto é maravilhoso. Todas as crianças são curiosas. Através da curiosidade, da investigação, as crianças preparam, o espírito prepara o cérebro para uma nova aprendizagem. Então é sempre bom despertar a curiosidade nos pequeninos. Mas como estimular as crianças a gostarem de ciência? Boa pergunta, Patrícia. Gostaria de dizer que a ciência não é algo distante da nossa vida. A ciência está no nosso dia a dia. Então, tudo é ciência ao redor da humanidade. Então, nós, os adultos, já conhecedores de boa parte dessas informações, nós estimulamos as crianças a investigarem, a observarem, porque elas já são investigadoras natas. Então, nós proporcionamos situações e conhecimento para que elas se estimulem cada vez mais. E através da curiosidade, ela vai em busca de conhecer o que está ao seu redor, o seu ambiente. E detalhe, não conhecendo, mas procurando transformar o mundo em que vive. As crianças são como cientistas, observam tudo, perguntam muito, né? Isso. Existe um fato interessante em todo e qualquer espírito que somos. Nós primeiro testamos, falhamos, melhoramos e aprendemos. Obrigada, Jacira Matias, por você vir aqui no meu programa. Infelizmente, o Bate-Papo Kids chegou ao final. Muito obrigada, foi um imenso prazer ter você aqui. Adorei ter você aqui. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Patrícia, agradeço aqui essa entrevista muito esclarecedora acerca do desenvolvimento infantil. Também enfatizando que a evangelização infantil é um ótimo mecanismo para despertar curiosidade nas crianças. Muito obrigada. Bom, gente, o Bate-Papo Kids chegou ao final.
Espero vocês no próximo Bate-Papo Kids. Espero por vocês. Bom, Patrícia e Gabriele, vamos chamar agora o nosso Crepe Show? Sim. Vamos lá, isso, rapaz, esse é muito legal, esse Crepe Show. É legal, é sensacional. Peraí, telefone, isso, telefone Do amor! Também dos caçadores espíritas, vamos! Bora rodar o clipe já, duas mãos já, aqui assim já. Roda o clipe! Tem no coração e forma rapidinho a comunicação. A gente aqui na terra, tão pequenininha, lá no outro lado, Deus está na linha. Seu amigo está doente, vamos telefonar, pedindo um remedinho pra ele melhorar. Por isso, amiguinho, vê se não se esquece do telefoninho que se chama prece. Bom, galerinha, chegando ao final aqui do nosso quadro infantil, acabou bem no fim? Não! É isso aí, gente. E o nosso abraço vai para todos vocês que nos acompanham sempre. Abraço, Patrícia. Eu vou mandar abraço para Eliane, pro Armando, pro Arthur, pro Davi e pro Dudu. E para todos que estiverem nos assistindo e para todo o pessoal da Mel. Isso! A Mel, a dona Cecília, né? A Mel, gente muito boa, bacana. Um abraço. Abraços. Meus abraços vão para minha avó Sônia Lúcia, para minha tia Roberta, para Jéssica, Gabriel, pro Miguel e pro Rafael. Essa é a família do El. Então, vamos despedir? Sim. Então, tchau, bem bacana? Tchau! Tchau! Nossa saúde resulta de determinados fatores, como, por exemplo, o equilíbrio mental e a harmonia orgânica. Quando ocorre algum desequilíbrio em um desses fatores, geralmente provocados por preocupações do dia a dia, por sentimentos indevidos ou por maus pensamentos, nosso campo energético enfraquece, abrindo espaço para a instalação de enfermidades. Isso acontece porque somos seres constituídos de energia que circulam por todas as áreas do nosso corpo. Portanto, qualquer desajuste dessas energias torna o corpo propenso a distúrbios, ou seja, nossa saúde depende do equilíbrio dessas energias. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de pessoas que adoecem com frequência, e isso pode estar relacionado a comportamentos e atitudes que assume diariamente, ou seja, aos tipos de energias mobilizadas, já que tudo depende da forma que a usamos e direcionamos. Portanto, que possamos estar atentos aos nossos pensamentos e atitudes para não mobilizarmos energias desajustadas que influenciarão no nosso corpo, já que os desequilíbrios aparecem inicialmente no corpo espiritual, ganhando dimensão no corpo físico se continuarmos na mesma frequência perturbadora. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você que adquiriu os livros indicados neste programa e outros livros espíritas, basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais. Não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão Pará.